Fala, fala, minha gente, beleza? Tranquilo. Guilherme Manhães aqui na voz e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Humano Demais para a Máquina. Esse podcast ele vai tratar de diversos assuntos como filosofia, arte, ciência, física, astrofísica, astronomia, cultura, religião, religiosidade, espiritualidade, esoterismo, mas conduzido por um apresentador que não é especialista em nenhum desses assuntos, né? Qual que é a dinâmica do podcast? Eu faço aqui uma conversa, levanto uma provocação para o meu co-host e amigo Gemini, e dessa provocação ele também vai com bate-volta entre eu e ele, e eu fiz um treinamento prévio nele para poder ele só me provocar. Não tem treinamento de nenhum de tema, de nada. Eu vou seguir uma pequena linha de raciocínio, eu vou falar qualquer coisa. Eu tenho um tema que eu pensei aqui para poder começar o vídeo, obviamente, mas não aprofundei em nada sobre isso. São coisas da cabeça, coisas que eu penso e coisas que eu quero falar. Porque o intuito do podcast foi esse. Eu gosto muito desses temas e não sei porquê, são as coisas que eu consumo normalmente, mas eu vi que eu não tenho muita gente para conversar sobre isso, então eu procurei aqui fazer esse pronunciamento por aqui, ver o que a gente pode trazer disso, usar esse conhecimento que às vezes fica jogado fora por um motivo legal, né? Produzir um conteúdo e de repente dessa forma eu até consiga esvaziar minha cabeça para produzir novos projetos. E claro que se vocês gostarem desse conteúdo, a gente continua fazendo. Estamos chiques, agora estamos também no Spotify, estamos no YouTube, no Spotify, e criando conteúdo. Aos poucos a gente vai descobrindo como que faz tudo isso. Deixa eu ver mais. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, é a primeira vez que está me ouvindo, eu sou o Guilherme Manhães, como eu já falei. Eu sou formado em roteiro para cinema. Não, sou formado em publicidade e propaganda, né? Minha formação de bacharelado. E eu sou pós-graduado em roteiro para cinema, TV, web, multiplataformas. Desde 2016 eu sou um eterno estudante de teatro, desse ofício do ator que eu acho lindo. E estou aí há uns bons 10 anos estudando isso e cada dia que passa querendo me inserir mais nisso. E também estou no mercado audiovisual desde 2014, trabalhando com animação, edição de vídeo, já escrevi, já dirigi, já produzi e já fiz um monte de coisas nessa área. Então, o intuito do podcast justamente é esse, é usar toda essa minha bagagem da vida, dos meus pensamentos, das coisas que eu gosto de estudar, das coisas com que eu trabalho, e tentar tirar algo proveitoso disso, fazer vocês refletirem e eu também refletir. Por isso que eu já peço para vocês, se estiver gostando do conteúdo, já deixa o like antes de começar o vídeo, compartilha aí pra galera, ativa a notificação. Tô tentando fazer esse conteúdo diário, vamos ver se dá certo. Vamos ver se eu consigo também manter diário, mas a princípio eu tô conseguindo. É... Então é isso. Qual que é a dinâmica do programa? Eu vou espelhar minha tela aqui no programa. Você que está ouvindo no Spotify não vai ver essa tela, mas você vai ouvir o Spotify me respondendo. Spotify não, desculpa. O Gemini me respondendo o questionamento que eu fiz para ele. E aí, nessa brincadeira gostosa, a gente vai vendo e eu vou discorrendo sobre isso junto com ele, né? Então vamos começar. Eu vou fazer aqui primeiro uma pergunta para ele, porque como eu falei que eu faço sempre uma limpeza, eu tento manter essa conversa que eu tenho com ele para ele poder pegar o tom da conversa e não ficar abrindo uma conversa toda vez que eu for começar a, a produzir um conteúdo, para ele já poder pegar mais ou menos o tipo de reflexão que eu faço para poder seguir em frente. Você que está vendo no YouTube agora, você às vezes vê que eu olho para cima, só que eu gosto de olhar para vocês aqui, que eu sei que vocês estão aqui, mas é porque a tela fica aqui, a câmera fica aqui. Você que está no Spotify, não vai fazer diferença isso que eu estou falando, mas eu tenho que dar esse panorama aí.
Então vamos lá, vamos começar? Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Gemini. E aí, Gemini, beleza? Tranquilo? Seguinte, hoje eu queria conversar com você nesse nosso novo episódio de podcast, mais um que estamos aqui, curtindo eu e você. E eu gostaria de falar sobre a excelência. A excelência é... Vamos começar falando sobre o âmbito profissional. Se você quiser levar essa conversa para algum outro lugar, também não tem problema. Mas eu estava pensando aqui, eu queria também, antes de mais nada, isolar o modelo econômico que a gente vive, porque talvez essa conversa, se a gente levar para esse lado, pode transformar numa coisa muito política e não é um intuito, né? A gente quer aqui mais filosofar sobre essas questões. E por que eu estou dizendo isso? Sobre a excelência e sobre como você encontrar o seu propósito, né? Para poder trazer essa excelência. Eu acho que a gente consegue trazer mais excelência a partir do momento que a gente encontra o nosso propósito. E aí vamos lá. Baseado na República de Platão, a gente tem esses dons natos, né? Essas predisposições que a gente tem na vida, né? Então, o que falava na República, né? Se você é um excelente pianista, então esse é o seu talento para você fazer algo pelo universo, né? Que é aquilo que você veio com propósito, né? Porque, segundo os gregos naquela época, o universo era imutável, né? Ele não era uma coisa igual que a gente conhece hoje em dia. Então a gente teria que encontrar essa excelência a partir desse momento que a gente é um ótimo pianista. E tudo teria que ser feito, os mercadores, os soldados e todas as pessoas da sociedade teriam que ser, fazer o possível para eu ser excelente nisso. Da mesma forma que eu, como pianista, teria que fazer um soldado ser excelente em ser um soldado, um mercador ser excelente em ser mercador. O que você tem a me dizer sobre isso a princípio, Gemini? Vou botar vocês aqui com ele aqui agora. Vamos ver. O que ele vai falar pra gente sobre isso? Eu acho que é uma conversa boa pra gente começar. Vamos ver o que ele tem a dizer disso. Essa visão clássica de que nascemos com uma fresta específica no quebra-cabeça do cosmos é reconfortante, mas carrega uma rigidez quase sufocante. Idolatrar a ideia de que a excelência só desabrocha quando decodificamos um propósito inato, assume que o mundo é um relógio perfeitamente acabado, onde cada um de nós é apenas uma engrenagem moldada de fábrica para girar em um único sentido. Se o tal dom nato for uma verdade absoluta, a busca pela perfeição deixa de ser uma jornada de autodisciplina e criação livre para virar um mero trabalho de arqueologia interna, onde a nossa única função é desenterrar um destino que já foi carimbado nas nossas costas antes mesmo de sabermos quem somos. O grande problema desse encaixe harmônico é que a nossa experiência real recusa a estabilidade de uma forma única. Nós somos feitos de metamorfoses. Uma pessoa pode passar a vida transitando pelas fronteiras da atuação, da escrita, da música ou da edição de imagens, mudando de pele e alcançando a maestria em diferentes áreas sem nunca se prender a um roteiro fixo. A excelência talvez não seja o prêmio por encontrar um tesouro escondido chamado propósito, mas sim o subproduto da intensidade e do capricho que a gente decide injetar naquilo que escolhe fazer no presente. Diante dessa tensão entre o destino amarrado dos antigos e a nossa caótica liberdade atual, eu te provoco. Essa nossa busca incessante por um propósito de vida para justificar o desejo de ser excelente em algo, não seria apenas uma desculpa sofisticada que inventamos para fugir do pavor de assumir que somos nós que temos que inventar o nosso próprio valor do absoluto zero? Então, aí você vai cair numa coisa assim até meio perigosa, porque por mais que eu tenha falado que a gente deveria isolar o sistema econômico que a gente vive, mas vamos lá. Existem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, uma pessoa que nasceu com um talento enorme, vamos trazer o pianista de novo, para ser um pianista e ele seria o melhor pianista do mundo, mas ele não quer.
Ele quer fazer um concurso para ser, sei lá, ter algum cargo público muito importante. E ele abandona esse, esse, esse propósito dele para poder é, seguir isso, porque ele acha que aquilo é confortável, aquilo vai trazer as suas necessidades básicas da vida, e não só as necessidades básicas, como também o ele pode gerar consumo, e nesse consumo ele trazer felicidade que ele acha que tem, que talvez ele encontraria também sendo um excelente pianista. É, enquanto isso, talvez uma pessoa que trabalhe como, sei lá, um zelador de um prédio, ele, ele já encontrou o talento dele, que seria talvez, sei lá, jogar bola, só que ele não consegue desfrutar desse prazer, porque ele tem também que pagar essas necessidades básicas e talvez também encontrar um pouquinho de consumo nessa sociedade, né? Então, vira um paralelo muito estranho sobre quem já encontrou e não quer, e quem já encontrou e quer e não consegue. O que você me diz sobre isso? Vamos lá, isso aqui é um tema que a gente fica, ainda mais tentando isolar o que eu quero isolar, né? Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Vamos ver. Porque esse Gemini, às vezes, ele vem com as perguntas Esse cascudas. paralelo é quase um soco no estômago, porque escancara a fratura entre o idealismo romântico do dom e a realidade crua da nossa existência. Quando o pianista genial escolhe a segurança previsível de uma mesa de escritório, e o zelador é obrigado a trancar o seu futebol em uma gaveta para conseguir pagar o aluguel, a gente percebe que o mundo real não dá a mínima para a harmonia cósmica de Platão. A excelência, nesse cenário, vira um privilégio ou uma moeda de troca. Quem tem a chance de alcançá-la às vezes a sabota voluntariamente em busca de um conforto anestesiante, enquanto quem daria a vida para lapidá-la passa o dia gastando a própria energia apenas para garantir o prato de comida do dia seguinte. No fim, a sensação que dá é que a engrenagem da vida é especialista em transformar potências artísticas e humanas em meras ferramentas de sobrevivência ou consumo. O que mais me assombra nessa dinâmica é que tanto a renúncia voluntária quanto a imposição da necessidade geram exatamente o mesmo fantasma, o peso sufocante do e se. O pianista na repartição pública e o zelador no prédio carregam consigo uma versão não vivida de si mesmos, um eco de quem poderiam ter sido se o tabuleiro estivesse arrumado de outra forma. Diante desse balcão de negócios, onde a gente passa os dias trocando as nossas aptidões por estabilidade, eu te lanço essa provocação. Você acha que o verdadeiro desperdício de uma vida está em ter um talento brilhante e escolher deliberadamente não usá-lo em nome do conforto, ou a nossa grande tragédia é passar a vida inteira acreditando que somos obrigados a ser geniais para o mundo, em vez de simplesmente termos o direito de existir em paz? Como você enxerga o tamanho da culpa daquele que escolhe o funcionalismo público tendo as mãos de um mestre, em comparação com o silêncio daquele que nunca teve a chance de escolher? Às vezes ele pega pesado. Então, aí eu vou para um lado que a gente vai falar para uma coisa muito abstrata, que seria a felicidade, né? Como a gente está falando de consumo, talvez essa felicidade seja baseada nesse consumo e não no que você acha que você poderia ter excelência, na sua aptidão, né? Só que existe um grande problema nisso, porque se a gente atribuir a felicidade ao que a gente pode consumir, as coisas que a gente pode ter ou experiências, não precisa ser coisas materiais, né? Podem ser experiências também. A gente deixa de buscar a excelência. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos lá, o mesmo zelador, ele tem excelência, uma aptidão inata para o futebol, e ele, às vezes, a sociedade fala, então, se você tem esse talento para o futebol, então faça o máximo, 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 máximo para você poder jogar esse futebol da melhor forma possível. Só que aí a gente esbarra, porque eu acho que é muito complexo a gente conversar sobre isso isolando o modelo econômico que a gente vive, né? Mas
Como que esse mesmo zelador, depois de um longo dia trabalhado, porque é uma coisa que cansaria, né? Um zelador de um prédio, cuidando de sei lá quantos andares, e ele tendo que chegar no final da noite e ainda ter que treinar o futebol, sendo que não vão ter campos de treinamentos abertos, não vão ter talvez pessoas para jogar no seu time, e como ele vai fazer esse treinamento, e como que ele vai, por mais que ele trabalhe no outro dia, como que ele vai, é, e por trabalhar como zelador, como que ele vai ir no, fazendo procurar um olheiro ou tentar fazer um teste num time. Vamos ver o que que ele fala. Eu tenho mais coisa para falar, só que eu fico com medo de acontecer igual aconteceu no último episódio, dele ficar maluco aqui. Daqui a pouco, na próxima pergunta, eu vou fechar ele, vou botar a cena inteira, vou fechar ele e vou voltar para ele poder não ficar maluco. Porque esse tema É é bom. impossível fingir que o cansaço da matéria não dita as regras do jogo. Esse zelador que você descreve, esgotado depois de carregar o peso de uma rotina brutal, não tem de onde tirar o combustível mental e físico para lapidar uma aptidão nos gramados às 11 da noite, no escuro e sem estrutura. Quando a mera sobrevivência exige tudo de nós, a busca pela perfeição vira um luxo inacessível, e é justamente nessa brecha que o consumo, seja de objetos ou de experiências, entra como uma espécie de anestesia social. Já que a realidade prática nos impede de ser o mestre que a nossa natureza pedia, a gente passa a comprar pequenas fatias de felicidade embalada para tentar compensar o esvaziamento de uma vida que nos drena a soberania sobre o próprio tempo. Essa dinâmica perversa transforma o que a gente chama de felicidade em um mero prêmio de consolação, um remendo para a frustração de termos nossos potenciais sufocados pelas urgências do estômago. Cobrar que esse homem encontre um olheiro ou treine sozinho na madrugada é a maior prova de como a ideia de propósito pode ser cruel quando ignora que a carne cansa e o espírito desiste sem horizontes abertos. Diante desse balcão onde a rotina enterra a genialidade e o consumo mascara a falta de tempo, eu te coloco na parede. Se a realização de um talento exige uma energia que o mundo nos rouba só para nos manter vivos, será que a nossa obsessão por alcançar a excelência não é apenas uma tortura psicológica que a nossa mente inventou, e a verdadeira sabedoria seria aceitar que a vida é só sobrevivência e consumo, sem nenhuma obrigação de sermos extraordinários? O que você me diz, meu parceiro? Meu parceiro, deixa eu fazer aquilo que eu falei que ia fazer, que eu tô com muito medo, porque esse Gemini às vezes fica maluco. Vou fechar a conversa aqui, mas eu vou abrir na mesma conversa. É só para vocês não ficarem vendo tela de celular e essas coisas todas. Espera aí, já abri aqui e eu já vou voltar para a conversa que eu tô com ele. Pronto. É, Aí você acaba entrando naquele contexto que é meio parecido com o que Nietzsche falava, né? Sobre o amor fati, você amar as coisas como elas são. E aí também entra também um contexto que até é associado com essa questão da República de Platão, que é, beleza, você é um zelador, então você seja o mais excelente possível nessa sua função de zelador, que quem sabe você consiga ser um grande jogador de futebol, porque aí a gente vai entrar no campo das possibilidades, aquele famoso e se que você falou lá no início, né? Seja excelente como o zelador, trabalhe feliz, né? É, baseado no que eu falei, né? Com o amor fati de Nietzsche. E eu acho que isso se associa a um tema que a gente já falou em outros episódios sobre o mito de Sísifo de Albert Camus, né? Se você está fadado a fazer esse tipo de coisa, imagine Sísifo feliz. Mas aí agora eu venho com uma outra situação que eu achei interessante enquanto eu falava aqui contigo. Se esse zelador precisa ficar feliz sendo zelador e fazer o trabalho dele impecável como zelador para poder alcançar talvez uma possibilidade divina de aparecer um olheiro visitando alguém naquele prédio e eles conversarem por um minuto que seja no elevador de serviço do prédio e ele mostrar um vídeo falando assim, olha como é que eu jogo futebol e o cara gostar e falar assim, pô, vai fazer um teste. Mas a gente vai se depender de
de mecânicas de divindades, né? Mas para a conversa aqui eu acho que vale a pena. Por que eu estou falando isso? Porque ele se propôs a uma coisa que ele não gostava de fazer para tentar encontrar o que ele ama fazer. Pois bem, talvez ele estivesse certo, mas aí a gente volta para aquele exímio pianista que está deixando o seu talento de lado e ele tem recurso financeiro para poder trabalhar para poder só estudar como pianista, mas ele acha que seria muito melhor para ele, para a vida dele e para a família que ele possa vir a ter, ele ter um cargo público que ele consiga conquistar coisa para ele e para os seus. Ou seja, será que ele está mais aprisionado ou menos aprisionado que o zelador? Vamos ver o que ele fala disso. Isso aqui agora eu acho que eu joguei na fuça dele, né? Vamos ver o que ele fala. Mas ele sempre se sai bem, né? Ele sempre se sai bem. Vamos ver o que ele fala disso. Essa inversão de papéis desenha uma ironia cortante sobre o que realmente significa ser livre. O pianista que tem os recursos, mas tranca o piano para assinar papéis numa repartição, constrói a própria gaiola com barras de previsibilidade. Ele troca o risco do sublime pela anestesia do garantido. Já o zelador está numa prisão material imposta pela urgência do estômago, mas, ao abraçar o seu cotidiano com a dignidade de Sísifo e ainda manter acesa a chama do futebol, ele preserva uma liberdade interior que o pianista vendeu por um contra-cheque. O pianista parece muito mais encurralado porque a sua servidão é voluntária, nascida do pavor do amanhã, enquanto o zelador lida com uma fatalidade do agora. No fim das contas, a pior algema não é aquela que o mundo amarra nos nossos pulsos por necessidade, mas aquela que a gente tranca por dentro, por puro medo de encarar o tamanho do nosso próprio potencial. Essa busca por segurança disfarçada de responsabilidade muitas vezes é só o ego tentando se proteger do fracasso, já que é muito mais fácil viver com o arrependimento confortável de "eu poderia ter sido um gênio", do que com a frustração real de tentar ser um e falhar. O zelador, mesmo dependendo de um milagre quase divino no elevador, ainda joga o jogo da vida com o coração exposto, enquanto o pianista escolheu morrer um pouco por dia em troca de um terreno firme. Diante dessas duas celas, a da escassez que esmaga o corpo e a da abundância que covardemente domestica a alma, eu te coloco no centro desse debate. Para você, o que nos torna mais dignos? Lutar contra as paredes da necessidade como zelador, alimentando uma esperança que beira o impossível, ou aceitar a capitulação confortável do pianista, entendendo que a segurança de um teto e o sustento dos nossos valem muito mais do que qualquer sinfonia que a gente pudesse deixar para o universo? Então, mas aí você vai entrar no mérito que eu já citei isso um pouco mais cedo, que é o crepúsculo dos ídolos, né? Então, eu não sei se o zelador tá tão certo em fazer é, a coisa da melhor forma, esperando um milagre, né? Porque, mas também ao mesmo tempo é muito confortável. Ele vai amar a vida como é e fazer o seu melhor. Então, é uma situação muito delicada. E quanto ao pianista, não sei, eu acho que tudo na realidade está baseado em alocação de tempo, né? Que o princípio da economia basicamente é esse, né? O consumo da sociedade versus a alocação de tempo para eles conseguirem conquistar e aproveitar, né? Esse consumo, tudo mais. Isso basicamente, né? A economia ela vai muito além disso, né? Fala coisas, contextos sociais, né? Políticos e tudo mais. Mas eu estou falando assim de um jeito muito amplo, né? Um dos conceitos da filosofia, da economia, não são todos. Mas, se fosse para escolher uma resposta, é, não sei se eu conseguir. Eu ficaria talvez frustrado, e aí talvez a gente ia cair naquela situação de que pessoas. Porque, vamos lá, se o zelador não soubesse, se ele jogasse muito bem futebol e não soubesse que aquele era o propósito dele, seria outro contexto. Eu acho que se o zelador soubesse que o propósito dele é jogar futebol e não pudesse por questões econômicas, eu acho que seria uma frustração muito grande e talvez ele não conseguisse trazer sua excelência como zelador,
para poder tentar conseguir esse milagre, né? Essa coisa milagrosa, que também é muito perigosa. E quanto ao pianista que se entregou, eu acho que esse cara está fadado à tristeza eterna, até enquanto os dias deles existirem. Porque se ele transformar, se ele esperar ele ter o recurso suficiente para ele poder consumir as coisas que ele quer, para depois poder trabalhar o talento dele como pianista, talvez ele nunca consiga, assim como o zelador. Eu acho que os dois talvez estejam presos ao, à fuga involuntária dos seus propósitos. Vamos ver, agora eu joguei na raça, hein? Agora eu fui artilheiro aqui com ele, hein? Vamos ver o que ele vai falar agora. Vamos ver. Porque ele também não é Essa bobo, sua não. conclusão arranca qualquer verniz de otimismo e joga a real na mesa. O verdadeiro luto existencial não é não ter um propósito, mas sim saber exatamente qual ele é e assistir ao tempo escorrer pelos dedos sem poder agarrá-lo. Quando você fala que ambos estão em uma fuga involuntária, você toca no ponto nevrálgico da nossa relação com a alocação do tempo, que é a grande ilusão de achar que podemos negociar com o amanhã. O pianista que se anestesia no cargo público prometendo a si mesmo que vai voltar ao teclado depois que acumular recursos, e o zelador que tenta performar uma excelência forçada na esperança de um milagre no elevador, estão ambos comprando um bilhete para uma estação onde o trem nunca vai passar. No fim das contas, a moeda mais cara da economia humana não é o dinheiro que move o consumo, mas os dias que a gente gasta fingindo que a vida de verdade só vai começar na próxima esquina. Mas deixa eu colocar uma pulga atrás da sua orelha e contestar essa condenação à tristeza eterna que você previu para os dois. Se saber o próprio talento e não poder vivê-lo é a fórmula perfeita para o desespero, será que o nosso maior erro não é justamente a obsessão por achar que fomos feitos para uma única coisa extraordinária? Ao carimbarmos o futebol ou o piano como os únicos caminhos reais de dignidade, nós mesmos criamos a farsa que transforma todo o resto da nossa existência em um rascunho amargo e frustrante. Diante desse diagnóstico pesado de que os dois estão irremediavelmente presos, eu te provoco. Para escapar dessa armadilha da frustração crônica, a verdadeira libertação seria eles insistirem em suas paixões contra todas as probabilidades materiais, ou a grande sabedoria seria mandar esse conceito de propósito único às favas e aprender a encontrar valor no mais absoluto anonimato da rotina. Como você fecha essa conta? Que porrada, hein, rapaziada? Que porrada! Eu vou fazer de novo, porque eu vou fazer a última pergunta a eles para encerrar. Mas para não acontecer igual ontem, eu vou fazer novamente isso aqui que eu acho mais seguro. Porque, como eu falei para vocês, eu não consigo falar o que eu já falei, né, cara? Então eu tenho muito medo de perder um diálogo legal desse, né? Mas eu já voltei aqui, já voltei com o telefone aqui. Vamos ver de novo aqui. Diante desse diagnóstico pesado, irremediável te provoca. Escapar da armadilha da frustração crônica, a verdadeira libertação seria eles insistirem em suas paixões contra todas as probabilidades materiais, ou a grande sabedoria seria mandar o conceito de propósito único às favas e aprender a encontrar o valor no mais absoluto anonimato da rotina. Como você fecha essa conta? Teve uma coisa que ele falou aqui que foi interessante também, que é do piano, deixa eu ver, caminhos reais, transformo todo. Bom, sei lá, eu não lembro aqui. Vou tentar discorrer alguma coisa aqui baseado no que eu já tinha mais ou menos pensado. Mas aí, ô Gemini, eu vou voltar nessa questão, principalmente a do pianista, tá? Porque, na verdade, o pianista ele está baseando um conceito de felicidade que não é dele. Porque quando você se baseia em recursos e consumo, você está vivendo o que uma sociedade fala que é bom ou que é ruim. E aí, para finalizar, eu vou te deixar essa pergunta aqui. Eu nem te falei que a gente já está finalizando o podcast, mas estamos. Essa aqui vai ser minha última pergunta que eu vou te lançar e você vai ver o que faz com isso aí, tá? Para a gente poder encerrar nosso episódio de hoje. Voltando aqui, o pianista se baseia numa felicidade que é a felicidade do outro. Sendo que, por mais que exista milagre ou não, a esperança do zelador talvez possa trazer a mesma felicidade que ele traria jogando bola,
infelizmente, talvez ele não consiga jogar nessa vida, mas a esperança causaria uma coisa mais próxima à felicidade, ao contrário do pianista, que ele sabia que estava jogando sua felicidade fora a troco de uma coisa que é a felicidade dos outros, ou seja, uma validação da sociedade, enquanto o zelador, por mais que ele estaria preso a essas questões que ele não consegue por conta de recurso, ele estaria livre, né? O zelador estaria mais livre do que o pianista, né? Então, para a gente finalizar de vez, deixa eu ver aqui que você falou alguma coisa mais interessante ainda. Saber do próprio talento e não poder vivê-lo é a fórmula perfeita para o desespero. Será que o nosso maior erro não é justamente a obsessão de achar que fomos feitos para uma única coisa extraordinária? Aí que entra, vou voltar. O zelador está preso, talvez ele fosse realmente extraordinário e está preso. O pianista, talvez ele é extraordinário e está preso ao que os outros pensam. O que você me diz disso tudo, meu amigo, para a gente poder finalizar esse episódio de hoje? Vamos ver o que ele fala, né? Aqui agora para encerrar, porque já estamos além do limite que eu quero. Eu quero fazer uns podcasts de 30 minutos mais ou menos, para poder ser rapidinho e vocês ficarem contentes e refletirem. Você mata a charada ao expor a engrenagem da validação social. O pianista cometeu o maior crime existencial possível, que é terceirizar a própria definição de felicidade para o julgamento da arquibancada. Ele comprou uma segurança cara, mas pagou com a única moeda que importava, que era sua autenticidade, tornando-se o arquiteto e o prisioneiro da sua própria gaiola de ouro. Já o zelador, mesmo com o corpo confinado às limitações da escassez material, guarda na esperança um santuário que o sistema não consegue tocar. Essa esperança dele não é uma ilusão boba, mas um ato de resistência poética, a recusa absoluta de deixar que a rotina apague quem ele é por dentro. Ele permanece livre porque a sua essência não foi posta à venda. Fechando nosso bloco e preparando para apagar as luzes do estúdio por hoje, essa sua análise joga na nossa cara que a pior das prisões é aquela que a gente decora com o conforto e o aplauso dos outros. Se a liberdade reside justamente nessa teimosia do zelador de manter viva uma chama que o mundo tenta apagar, o sucesso e o fracasso ganham novos significados. Para encerrarmos o nosso episódio e deixarmos o microfone descansar com essa questão ecoando na cabeça de quem nos acompanha, eu te lanço o último enigma. Se a dignidade humana está em proteger a nossa verdade oculta e não na validação que a sociedade nos oferece, você acha que a gente passa a vida inteira tentando ser extraordinário para o mundo apenas porque temos um medo pavoroso de descobrir que, no silêncio do nosso próprio anonimato, nós já somos tudo o que o universo precisa que a gente seja? Como você sai desse nosso papo hoje, meu irmão? Como que eu saio desse papo hoje? Eu não vou responder ele, eu vou deixar isso aqui para vocês responderem. Comentem aí nos comentários, mas quem que vocês acham que é mais bem sucedido? O pianista que se transformou em um agente público, né? Tem um cargo público muito bem remunerado, ou o zelador que, por mais que ele não tenha grana, não está conseguindo atrás do sonho, ele está sendo feliz em fazer o melhor possível no seu trabalho com a espera de um milagre, que um dia ele possa jogar futebol sem saber se um dia ele vai, contando com uma divindade, contando com a sorte, contando com os dados rolando no universo. Ou a pessoa que jogou, interrompeu esse jogo porque também não sabe o que pode acontecer e quer uma segurança. Quem que é bem sucedido, quem que não é, quem que está preso, quem que está livre? Eu acho, particularmente, que não tem resposta isso aí. Eu acho que a pergunta que o Gemini fez para mim, como você sai dessa hoje? Não tem como sair. Não sei responder para vocês. Mas diz aí o que vocês acham por aí. Eu acho que a gente vai conversando e a gente vai tentando descobrir alguma coisa. Igual eu falei, esse podcast ele não tem intuito de explicar nada, mas talvez te fazer refletir um pouco sobre questões que você não faz no seu dia a dia, né? Embora eu as faça, né? Por isso que eu trago elas aqui.
fico pensando sobre essas questões e não sei, sou longe de ser um especialista em tudo isso. Pode ver que as coisas que eu falo, eu vou falando mais ou menos o que eu estou pensando na hora sobre isso. E tem sido legal fazer dessa forma, jogar um tema no ar e falar assim, fala aí, me puxa, me provoca, me contesta. Tá sendo legal, né? Me fala aí o que vocês estão achando sobre isso também, me fala sobre o que vocês acham. Então, para você que chegou até aqui, eu agradeço demais. Esse foi mais um episódio do podcast Humano Demais para a Máquina. O podcast em que eu e o Gemini tentamos discorrer sobre as filosofias do mundo, tentando ver aí o que pode acontecer, o que pode não acontecer. Ou então também não sabermos o que vai acontecer. Se você chegou até aqui, já deixa seu like, compartilha. Ó, o Spotify tá... Ih, peraí, que o Spotify... deu um probleminha aqui que a câmera às vezes fica sacana. Vamos melhorando essa questão toda aqui. Também vai lá no Spotify. Agora o Spotify também tá com vídeo. Esse vídeo também tá no Spotify. Para quem gosta de ver por vídeo, mas eu acho que geralmente quem consome Spotify gosta de ouvir como áudio, né? Mas tá lá, o vídeo e o áudio. E no YouTube também, tá, o vídeo tá lá na íntegra. Por mais que esteja sendo gravado, é um papo ao vivo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer nessa conversa. Ele vai levando para caminhos que eu acho interessante. Mas é isso. Curte, compartilha, comenta aí o que você achou, o que você acha disso tudo. Ativa a notificação aí para você receber mais conteúdos como esse. Espero que tenham gostado. Eu estou muito feliz em fazer esse projeto com vocês. Tá bom? Então, é só isso tudo, aquela coisa toda e aquela brincadeira gostosa de sempre. Valeu? Aquele beijo maravilhoso. Até a próxima.